E aí, você já tá no ritmo de carnaval? Porque parece que a extrema-direita já tá. Já arrumou duas alegorias pro carnaval desse ano. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo deixe seu comentário, tá? Concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que não vale xingar nem falar da mãe do povo não. Compartilhe esse vídeo também em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram se você tiver. E se você for de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 27 de fevereiro, são agora 7 horas da manhã e nesses dias que antecedem eu gravar esse vídeo, a gente viu dois atos dos bolsonaristas nos Estados Unidos que eles vendem como se fosse uma grande coisa, etc. Agora vai, tal, mas não servem para nada, salvo alegoria de carnaval. Alegoria de carnaval porque gravo esse vídeo no período carnavalesco, né? Estamos a poucos dias de começar o carnaval no Brasil. A primeira delas foi a nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos, traduzida pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil nas redes sociais, em que condena as decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação às Big Techs, as redes sociais. Isso foi motivado pela questão do Rumble, que é a plataforma do Donald Trump, que não tem representação legal no Brasil, conforme preconiza a lei do Marco Civil da Internet, que é uma lei antiga já. Então todas essas plataformas já deviam saber que deveriam ter representação legal para atuar no Brasil, e aí retirou do ar. E aí faz aquele jogo, a nota que é censura contra a liberdade de expressão e tal, mas é uma grande besteira, uma grande piada. O Itamaraty respondeu a nota do Departamento de Estado americano num tom ok, assim, na minha avaliação, um tom ok, inclusive citando a legislação brasileira e que, com outras palavras, de que ninguém tem que se meter nas decisões judiciais internas do país. A segunda foi a aprovação no equivalente à CCJ lá deles, de uma lei que é para proibir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Não é o objeto da lei, não é o Alexandre de Moraes, evidentemente, mas a circunstância da narrativa é para atingir o Alexandre de Moraes. Como se isso e a nota fosse fazer com que o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, e aqui não estou endeusando o Alexandre de Moraes não, mas como se por causa disso ele, o Supremo, enfim, fosse mudar o tom das decisões que tem tomado recentemente, especialmente em relação às plataformas digitais, em relação às Big Techs e em relação ao caso de Jair Bolsonaro, que vai ser preso esse ano de 2025, vai ser preso por tentativa de golpe de Estado, será também condenado, não sei se ainda esse ano, pelo roubo das joias sauditas e pela fraude no sistema de vacinação do SUS. Bolsonaro pode pegar em condenação até 40 anos, inclusive 40 anos de prisão é o tempo que hoje é permitido que a pessoa fique no máximo presa. Antes eram 30 anos, né? E isso mudou por conta do ministro da Justiça do próprio Bolsonaro, Sérgio Moro, que aumentou essa pena, essa punitividade toda aí. Não vai ficar esse tempo todo, evidentemente, inclusive pela idade que Jair Bolsonaro já tem. Então os caras criaram essa coisa toda aí. A primeira questão, para a gente seguir aqui, é que essa postura de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro são crimes de traição à pátria, como eu comentei aqui no vídeo anterior. Porque não é só contra o Alexandre de Moraes. Os caras estão tentando pegar sanções econômicas contra o Brasil. Isso é um crime contra o país. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro está há meses sem assumir o seu mandato na Câmara de Deputados. Então nós estamos pagando o salário de um cara que está nos Estados Unidos brincando de sabotar o país que ele diz representar, que ele foi eleito, e está lá brincando de sabotar o país. E aí vamos entender o seguinte, vamos lá que dê a louca no Donald Trump,
e ele resolva adotar uma postura mais agressiva em relação ao país. Não vai invadir o país militarmente, tá? De vez em quando a gente vê porta-aviões ali no Rio de Janeiro, dos Estados Unidos e tal, mas isso é parte de um acordo militar entre as marinhas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Deveria ter? Não deveria ter. Mas tem, não vai invadir. Então não vai chegar aqui tanque, avião, soltando bomba igual o filme americano, não. A gente não vai ter isso aqui, tá? Então, o que é que pode ter? Comercialmente. Tudo bem. O Brasil é um país com uma economia altamente diversificada. Nós temos problemas de industrialização, sim, evidente. Mas nós temos uma economia muito diversificada e com relações internacionais muito diversificadas. E para começo de conversa, os Estados Unidos já nem são mais o nosso principal parceiro comercial. O nosso principal parceiro comercial é a China. Então tudo que eles puserem dificuldades para lá, que acabarem fazendo com que a gente deixe de vender produtos para eles, a China pode comprar, a União Europeia pode comprar. Mercados como Índia e África do Sul estão ampliando a sua economia, o seu mercado, suas relações, eles podem comprar também. Nós temos a América do Sul aqui também. Enfim, nós temos uma série de alternativas, a União Europeia. O efeito é mínimo em relação a isso. Aliás, eu quero mais que o Donald Trump imponha um monte de questões protecionistas lá, para terminar de arruinar o império. Nós estamos vendo o início da queda do império, né? E torço para estar vivo quando vê o fim dele, mas vai cair, aquele império vai cair. Então não tem essa, aqui ameaçar e tal, vou bradar e tal. É evidente que esse período cria alguma turbulência. O Donald Trump, desde que assumiu, está ameaçando países que discutem trocar o dólar como moeda padrão das suas transações. Esse é o principal fator de dominação dos Estados Unidos. O dólar é a moeda padrão. E 2 dias antes de eu gravar esse vídeo, mais ou menos, o BRICS se reuniu e deu prosseguimento às discussões sobre a troca do dólar como moeda nas suas transações. Ou seja, deu um beijinho no ombro para as ameaças de Donald Trump em relação ao dólar. Não está nem aí. Então os Estados Unidos não tem essa bala na agulha toda, não. E em relação à lei para impedir que Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos, vamos imaginar a seguinte cena. Vai aprovar aqui uma lei, o Alexandre de Moraes não vai mais entrar nos Estados Unidos. Aí os caras aprovam lá, né? Não, acredito que seja um rito parecido, o Congresso aprova, o presidente sanciona, é publicado em algum lugar, enfim, no diário oficial deles lá, aprova, aí chega o Alexandre de Moraes. Vai sentar em casa com a família, com a esposa, filhos, acho que ele tem filhos, enfim. E vai ler essa notícia, vai começar a chorar, desesperado, porque não vai poder mais entrar nos Estados Unidos, não vai poder mais ir à Disney. E aí ele começa a refletir sobre mudar o tom das suas decisões, né? A dar uma alisada no Bolsonaro, a deixar as big techs fazer o que querem, aquela coisa toda, enfim, né? Não precisa ter representação não, isso aqui é uma várzea mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Tem que ser, gente, muito imbecilizado para achar que isso vai ter esse efeito que os caras acham que vai ter. Tem que ser muito imbecilizado. Isso serve, e falando em imbecilizado, isso serve para a base bolsonarista, para aquela horda que está lá nas bolhas, nas redes sociais e tal, que eventualmente aparece aqui nos comentários para ofender, ou nas outras redes, enfim. Serve para essa galera. Porque essa galera não se agarra em qualquer coisa. Vamos entender o seguinte: Bolsonaro entrou em processo de descarte por quem o ungiu desde que perdeu a eleição para Lula. Ele tentou ali dar um golpe de Estado, convenceu algumas figuras dos militares ali, de verdade. Outros fizeram de conta, não vai para se arrombar sozinho. Porque é o descarte. Ele já serviu o propósito, ele já naturalizou a presença dos militares na política. Acabou. A gente vê militares de alta patente, das Forças Armadas, inclusive da Polícia Militar, que essa lógica, essa regra, inclusive é a mesma, falando sobre política, que não deveriam fazer. Agora ele está sendo descartado. O que os caras que ungiram não contavam é essa idolatria que se gerou em torno dele. Aí essa coisa da igreja, etc., ali, a dimensão que essas coisas tomaram. Então ele não pode ser descartado de uma vez, tem que ser aos poucos, em doses homeopáticas. E aí ele tenta resistir. Por isso a coisa de golpe, etc. e tal.
Golpe a lá 64, né? Porque em 2016 nós tivemos um golpe judicial, midiático no Brasil, que tirou Dilma Rousseff do poder. Tentou fazer aquilo e se bananou todo. Um ladrãozinho barato, desses rameiros. A questão das joias, agradecemos o serviço público, que não fosse um servidor público da Receita Federal, jamais saberíamos desse caso das joias. A coisa das joias, fraudou o sistema de vacinação para entrar nos países, para a fuga dele, como fez em 30 de dezembro de 2022. Deixou a horda aqui inflamada, fugiu para criar um álibi. Então não tem como Bolsonaro fugir. Fica querendo fazer falsa equivalência com Lula e a Lava Jato. Esse caso a gente tem gravações, documentos, registros bancários, nós temos tudo provando as ações dele. Com o Lula, o que o Moro tinha era um ticket de estrada, de pedágio. Não tinha nada. Tanto que não tinha que fez um processo com 250 mil páginas e condenou Lula por atos indeterminados. O juiz não foi capaz de dizer que crime o Lula cometeu. O conluio foi tão grande que foi pro TRF e os caras leram 2.000 páginas por hora durante 6 dias. Tá de brincadeira, né? Não é o caso agora. E aí, esse reclame da demora, por muita gente da prisão do Bolsonaro, é porque o rito está sendo feito. Não estou dizendo que está sendo perfeito e tal, enfim. Também nem sou advogado, há uma série, mas eu acompanho alguns debates de advogados sobre o rito processual que está sendo adotado. Não está sendo perfeito, mas está dando condições de defesa a Jair Bolsonaro. Então ele vai ser condenado em 2025. Será preso em 2025. Vai pagar pelos crimes que cometeu. E aí ele não tem nada, mas ele tenta se mostrar relevante com essa coisa com os Estados Unidos. Aquele acenozinho lá do Trump pro Eduardo Bolsonaro, manda um alô pro seu pai no encontro da Internacional Neonazi Fascista, que ali Bolsonaro, o Dudu Bananinha ficou 1 mês para pedir aquilo. Para conseguir aquilo, porque aquilo dá aquela inflada, levanta a moral da horda bolsonarista. E aí a gente teve agora essa coisa dessa nota do Departamento de Estado por causa do Rumble, e olha como se tornou, né, os Estados Unidos, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos defendendo uma empresa particular do presidente. Sim, mais pessoal do que isso não existe, né? E essa coisa dessa lei aí para impedir o Alexandre de Moraes de entrar, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Mas mesmo assim continua sendo crime de traição, mesmo essa besteira, porque nós estamos falando de um representante de um dos poderes do Estado brasileiro. E pior do que isso é as articulações lá para tentar fazer com que os Estados Unidos imponham sanções econômicas ao Brasil. Crime contra a pátria, apesar de ter o efeito mínimo. Mínimo. Mas nada, é só o tempo de dar o freio de arrumação nas coisas aqui e girar exportações e importações para outros países, tá? Então, por isso que eu iniciei esse vídeo perguntando se vocês estavam preparados para o carnaval. Porque é isso que é esses dois acontecimentos no limite, esses dois acontecimentos que ocorrem 2 dias de eu gravar esse vídeo, é só uma alegoria de carnaval. Não, eles deviam... A família Bolsonaro devia, sabe o que? Se fantasiar de escola de samba, assim, fantasiado com fantasia do Donald Trump, e aproveita a bota do Elon Musk também, né? Não será surpresa se fizerem não, porque são tão subservientes, tão chumbetas, tão xelelentos essa turma aí, que é capaz de fazerem, tá?